Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Pai, graças te damos por esse privilégio que temos de sermos teus filhos, de sermos a sua igreja, e de podermos estar reunidos na tua casa, já participando da EBD e agora também do culto. Senhor, muito obrigado por podermos estar aqui reunidos. Abençoa, meu Deus, cada irmão que não pôde comparecer ou que não quis comparecer, que o Senhor possa abençoar, Deus, para que à noite eles estejam conosco. Senhor, quero te agradecer pelo nascimento da Manuela, bisneta da nossa irmã Aparecida, neta da nossa irmã Andréia. Eu quero te agradecer, Deus, pelo nascimento dela, porque a Rafaela sua mãe tinha várias complicações, mas o Senhor ouviu as nossas orações e tudo correu bem, e tanto a mãe quanto a filha estão bem. Graças a ti, Senhor. E, Senhor, também expressamos a nossa tristeza pelos nossos irmãos que partiram essa semana, foram levados pelo Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando os corações dos familiares, abençoando eles, ó Deus, nesse momento tão difícil, um dos momentos mais difíceis da nossa vida, é quando perdemos um ente querido. Mas te damos graças, Senhor, porque temos o Senhor ao nosso lado. E assim, ó Deus, eu peço a Ti que use essa palavra para conforto e esclarecimento do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu acabei de orar, essa semana 2 irmãos partiram. Nossa irmã Luzia, minha tia, já tinha algumas décadas aqui nessa igreja como membro, mas que já vinha passando, tinha problemas já há muito tempo. Sofria bastante, ela e a família, e aprove ao Senhor levá-la a aliviar o seu sofrimento. E também o nosso irmão Cícero, que não é batizado, não fazia parte da igreja local, mas eu creio era uma pessoa que havia se convertido há pouco tempo atrás. Se converteu aqui dentro dessa igreja e realmente a atitude dele, a vida dele mudou de tal forma que a gente tem esperança que ele esteja com o Senhor também. Então, agradecemos ao Senhor por isso. Mas as famílias e os irmãos mais achegados sofrem com a ausência. E nós, diz o texto do apóstolo Paulo, não podemos sofrer como os demais que não são cristãos. Olha o que ele diz no verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Quer dizer, triste a gente fica, mas não podemos ficar tristes como os incrédulos, porque os incrédulos não têm esperança,
ou ter uma esperança falsa. Então nós não podemos ficar desconsolados, vamos dizer assim, porque nós temos esperança. Na época do apóstolo Paulo, a ideia de morte era algo muito nebuloso, muito sombrio para o mundo pagão, para os filósofos, para os religiosos das suas religiões estranhas, diferentes. A morte era entrar no Hades e ficar ali num estado muito complicado. É uma confusão que eles tinham da questão da morte. Eles simplesmente pensavam de umas formas bastante estranhas, de modo que eles não tinham esperança para oferecer. A morte realmente para o ser humano era e é uma tragédia. Quando um incrédulo é sepultado, realmente a tristeza é muito maior. Eu, quando vou a um sepultamento de um cristão, eu estou triste, mas eu também estou feliz, eu vou feliz. Agora, num sepultamento de um incrédulo, não há nada de bom ali, a não ser a oportunidade de falar para os vivos buscarem a salvação. Mas realmente é uma tragédia para quem morre sem esperança, e nós não é o nosso caso. Agora, por que muitas vezes os cristãos se comportam como os incrédulos em relação à morte? Que o que parece é que alguns tessalonicenses estavam morrendo, alguns irmãos, e os irmãos que estavam ficando estavam muito tristes, como os incrédulos. E por que eles estavam assim? Falta de conhecimento. Olha o que Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos irmãos que partiram. Não quero que vocês sejam ignorantes, isso é, não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Por isso que o conhecimento é tão importante, irmãos. A gente tem EBD agora, a gente tem estudo quarta-feira, tem a palavra de manhã, a palavra de noite. Não é à toa isso. Não é para ficar apenas te dando aí uma injeção de ânimo e contando alguns casos para te fazer psicologicamente levantar. Não, aqui nós estamos para explicar a palavra de Deus, trazer as doutrinas cristãs, para que você não fique sem conhecimento e, consequentemente, se entristeça demais. O crente sem conhecimento, irmãos, ele é fraco, ele é desanimado, ele é triste, ele é, muitas vezes, quase como um incrédulo. Por isso que a gente precisa ter conhecimento. Você tem que entender esse momento de culto como não é isso, é muito mais do que isso, mas como se fosse uma sala de aula, onde você está aprendendo uma matéria. E qual é a matéria? A fé cristã, a sua salvação. Então, o apóstolo falou: eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Eu também não quero. Mas tem uma coisa na mente humana complicada, que nesses anos eu venho pensando nisso, que cada ser humano pensa nas coisas de um jeito. E é muito difícil mudar aquilo que o ser humano pensa. Então, se você quer pensar como a palavra, ouça a palavra, aceite ela como ela é, receba a informação e jogue fora aquilo que você pensa que é e que não é verdade. Tente fazer uma limpeza da sua mente. Então, a gente vai trazer aqui novamente para você o que acontece com o cristão que parte e o que vai acontecer no último dia e por que a gente não precisa lamentar pela irmã Luzia e pelo Cícero. Não precisamos lamentar por eles. Nós lamentamos pela falta deles no nosso meio, mas não por eles. Então, veja bem, os cristãos, primeira coisa, e essa primeira coisa que eu vou te mostrar, não está nessa passagem
mas eu vou te citar aqui. Os cristãos mortos, eles estão com o Senhor. Olha como é importante você ser obediente à palavra e não ao que você ouve falar. Se ouve falar no meio evangélico hoje em dia que existe um tal de lugar intermediário, o Sheol ou o Hades, seria um lugar que a pessoa fica lá para que depois, quando Jesus vier, a pessoa saia daquele lugar intermediário e vá para a presença do Senhor. Isso não existe. Na Bíblia isso não existe. Eu vou te mostrar 4 textos nesse momento que comprovam totalmente que o cristão que morre vai direto para a presença do Senhor. E diz uma coisa, o Senhor Jesus, ele está onde? Ele está em algum lugar intermediário? Pelo que eu sei, ele está à destra do Altíssimo. Então, se você vai estar com ele, você vai estar direto no céu. Não tem lugar intermediário nenhum. Então, veja bem, se você tem caneta aí, você pode anotar. Eu não vou pedir para você abrir, mas se você tiver uma caneta, você anota ou você marca. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 5, 8, que ele tem um desejo de realmente deixar o corpo dele para habitar com o Senhor. Ele diz assim, nós temos essa segurança, queremos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Então esse texto é um dos textos claros. Filipenses capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo também fala, tendo desejo de partir é o quê? Morrer. Desejo de partir e estar com Cristo. E aí ele ainda coloca, e isso ainda é muito melhor. Então veja, eu quero, disse Paulo, e é incrível, Paulo expressa o desejo de morrer, mas não de ser um suicida, não de aquele desejo mórbido, porque está desgostoso da vida, não, mas porque a morte, ela leva você ao Senhor. Aí depois ele fala assim, mas como eu ainda posso dar muito fruto entre vocês, então eu prefiro ficar na carne, ficar aqui por enquanto. Mas ele tinha o desejo de partir, porque partir, ele disse, é estar com o Senhor. E aí ele fala, e isso ainda é muito melhor. É muito melhor. Irmão, nesse momento, os nossos irmãos que partiram estão muito melhor do que nós. Mas muito, 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 né? Você nem imagina o quanto. Então, quando o cristão vai a um sepultamento e olha lá o corpo do irmão, ele não deve pensar, coitado do irmão. Jamais. Ele não deve pensar, nossa, mas que situação ficou, irmão. Olha o corpo dele, olha como ele está, olha que situação trágica, que pena. Não, você tem que ver que, como disse o apóstolo Paulo, que queria deixar o corpo, o espírito do nosso irmão deixou o corpo para habitar com o Senhor. Ele partiu para estar com Cristo. Então não tem lugar intermediário. É partir e estar com Cristo. E não é uma coisa que ele está falando assim, eu vou partir para o dia que Jesus vier, eu vou estar com Ele. Não. É naquele exato momento. Só para você anotar, em Atos 7:59, o Estevão estava sendo apedrejado, ele estava quase morrendo. Atos 7:59. A última palavra dele para o Senhor foi, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele falou isso diante dos céus abertos. Os céus se abriram para ele, ele teve uma visão, e ele viu Deus na sua glória, e o Filho de Deus em pé, ao lado do Pai. Olha que detalhe interessante, em pé. Isso é maravilhoso, irmão. Quando você está assistindo a algum esporte, em algum estádio, alguma coisa assim, quando o lance vai acontecer, por exemplo, um jogo de futebol, quando o atacante está
indo direto para o gol para fazer o gol, só tem ele e o goleiro, o que acontece? Todo mundo levanta. É muito engraçado isso. Eu já fui ao Maracanã quando não era crente, depois de crente nunca mais. Mas eu já fui fanático um tempo por futebol. Então, pessoal, o Senhor Jesus se ergue para ver o testemunho maravilhoso do seu servo e para receber seu servo. Ele está vendo o Senhor Jesus, ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E vocês acham que Estevão estava errado? Vocês acham que Estevão estava fazendo uma oração errada? Ele que tinha um conhecimento extraordinário, uma sabedoria que ninguém podia resistir. Então ele não sabia para onde ele ia. Ele ia para um lugar intermediário, mas ali ele se confundiu, ele não conhecia o lugar intermediário, então ele pediu para ir direto para a presença do Senhor, mas tem um lugar intermediário? Não. Se ele falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, é porque o Senhor Jesus iria receber o seu espírito, naquela hora, irmãos. Então, quando a gente morre, a gente sabe que a agonia da morte, muitas vezes, é terrível. Em muitos casos é, poucos casos não é. Mas depois, como diz o hino, depois da morte do pavor, será então só assim louvor. Então você fecha às vezes os olhos nessa terra em agonia e abre os olhos em alegria. Recebe o meu espírito, irmão. Aí você diz assim: não, mas é porque Estevão, ele era demais, o Estevão, né? Não, irmão, isso é para todos os cristãos. Quando você estiver doente e disserem: olha, não tem mais como, e você souber que está partindo, ou de qualquer situação, você sabe que está partindo, você pode dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a gente vê isso de forma, irmão, essa então, ela não tem como contestar, a não ser torcendo a Escritura, como os testemunhos de Jeová fazem, e os adventistas também, para negar essa doutrina maravilhosa de que você morre e entra na presença do Senhor lúcido. Embora o versículo Tessalonicenses fala 3 vezes dormir no Senhor, essa expressão dormir no Senhor é um eufemismo. O que é eufemismo? É uma expressão idiomática que tenta atenuar a dureza da realidade, vamos dizer assim. O cristão também morre, mas é dito que ele dorme. Por quê? Porque a morte não é só a morte física, mas é a morte espiritual e a morte eterna. O incrédulo, quando ele morre, assim que ele morre, ele é lançado no inferno. O cristão, ele morre, mas ele vai para o céu. Então, a gente pode dizer que ele não morre, só fisicamente. Por isso que Cristo falou: aquele que crê em mim nunca morrerá. Então, não quer dizer que o cristão dorme no sentido de que ele apaga, de que ele fica inconsciente, mas no sentido de que ele está descansando dos seus trabalhos e que ele se ausenta desse mundo, ninguém mais vê ele nesse mundo, então ele está como que dormindo, no sentido, o seu corpo lá, né, inerte, ele está dormindo para esse mundo, mas está bem vivo e acordado no mundo dos mortos. Então não está dormindo. Gente, já pensou a tristeza que seria? Eu vou morrer, eu vou fechar o olho, aí vou ficar inconsciente até a volta de Jesus. Sabe lá quando será a volta de Jesus? Se demorar, a pessoa está dormindo. Você gostaria de dormir o dia todo e amanhã o dia todo e depois de amanhã o dia todo? Eu sei que a gente gosta de dormir, mas você gosta de dormir o tempo todo e nunca acordar? Isso aí é recompensa, é prêmio? Dormir? Claro que não. E o Senhor Jesus, ele prova isso, tanto o fato de que a pessoa não vai ficar dormindo, quanto que o cristão morto vai para o Senhor lá naquela história do ladrão na cruz. Senhor, disse o ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase dele responde tudo. Hoje, quer dizer, quando é que ele ia morrer? Naquele dia. E naquele dia ele estaria no paraíso, não no lugar intermediário, o paraíso é o céu, e estaria com ele, o Senhor. E estaria consciente, por quê? Porque se ele tivesse inconsciente, essa promessa não faria sentido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, você vai desfrutar da minha presença maravilhosa no céu, a partir de hoje. Aí os hereges, eles mudam a pontuação, eles dizem assim, que Jesus falou assim: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Não faz nenhum sentido isso. A frase realmente é: em verdade te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, irmãos, os cristãos mortos estão com o Senhor. Eu espero que esses 4 textos sejam suficientes para você, são indiscutíveis. Aí você diz assim: mas poderia ter mais, não é? Olha para o Velho Testamento. Vai lá ver no Velho Testamento o que tem com relação após a morte. Quase nada. A Bíblia é sucinta, irmãos, e a Bíblia não fica explicando coisas que são inexplicáveis muitas vezes. Então, 4 textos e outros, se a gente examinar direitinho, mas 4 textos evidentes de que uma pessoa morre e está com o Senhor. Se você não acredita nisso, eu sei que tem muito evangélico que acredita nesse lugar aí intermediário. Infelizmente, você vai perder o consolo, vai perder a alegria dessa palavra na sua vida, e quando você morrer, você vai descobrir que você está com o Senhor, no céu. Aí você vai dizer: eu estava enganado. Perdeu todos esses anos nessa esperança maravilhosa. Irmão, a maior esperança de um cristão é: eu vou fechar os olhos e quando eu abrir os olhos, eu verei o meu Redentor. Essa é a maior esperança. Agora, os cristãos mortos também, e agora a gente vai ficar nessa passagem de Tessalonicenses, se você está aberto aí, tudo bem, se não, abra. Capítulo 4, Tessalonicenses. Os cristãos mortos retornarão ao mundo dos vivos. Então existe o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os cristãos mortos retornarão ao mundo dos vivos. Olha o verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Olha só. Os que em Jesus morreram, dormiram, Deus tornará a trazer com Ele. Quando? Na segunda vinda. Isso é maravilhoso. Jesus não virá apenas com os seus anjos, Ele virá com os santos, Ele virá com os espíritos daqueles que partiram, que estão mortos, Ele virá com eles. Olha o capítulo 3, verso 13. Para confortar o seu coração, para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Os santos aqui podem referir-se aos anjos, mas não são só os anjos, mas são também os espíritos dos cristãos que vêm com ele. Deus os tornará a trazer com ele. E aí ele passa a descrever como os cristãos que morreram vão ressuscitar e estar no mundo dos vivos. O mundo dos mortos, quando Jesus vier, vai acabar. Só vai ter mundo dos vivos. Então, os cristãos mortos retornarão ao mundo dos vivos. Agora, então os cristãos, vamos pensar, os nossos irmãos que morreram, todos eles estão com o Senhor, e todos eles vão voltar. Quando Jesus vier, eles vão voltar do mundo dos mortos em direção ao mundo dos vivos. E aí a gente começa a fazer outras aplicações. Agora falando de todos os cristãos. Todos os cristãos estarão vivos. Não vai mais haver, quando Jesus vier, não vai mais haver cristão morto, e nem incrédulo morto.
Olha só, todos os cristãos estarão vivos. Veja o verso 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos encontrar o Senhor na frente dos que dormem. Olha o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus vier, vai ter na terra bilhões de pessoas e milhões de cristãos que estão vivos. E os que estão mortos vão vir com o Senhor, os seus espíritos vão entrar novamente nos seus corpos e eles vão passar a viver. Então, todos os cristãos estarão vivos. Todos os seres humanos estarão vivos. Não vai haver mais aquela separação entre mortos e vivos. Então, aqueles queridos que você perdeu e que você tem tanta saudade, eles viverão de novo. E se eles são cristãos, eles viverão de novo com o Senhor, conosco. Olha só, todos os cristãos também estarão juntos para sempre. Essa também é uma notícia maravilhosa. Veja o verso 16, lá no final. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens. Você viu essa? Os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados, e ele diz que nós seremos arrebatados juntamente com eles, isso é, nós vamos nos unir. Serão dois grupos, aqueles que vão se levantar dos cemitérios, ou de onde quer que tenham morrido, e vão subir, e depois os que estiverem vivos também vão subir, um pouco abaixo dos ressurretos, e vão estar juntos com ele. Então não vai haver mais, irmãos, essa divisão entre a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja na terra, que luta, que combate. A igreja triunfante é a igreja que já venceu e que está no gozo do Senhor. Não haverá mais essa divisão. Toda a igreja estará reunida, a igreja de todos os tempos. Por isso que o Senhor falou que viriam muita gente de todas as nações para se assentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Então, todos os cristãos estarão reunidos. E aí, se lhe for permitido, se você tiver essa oportunidade, você vai poder conversar com um apóstolo, com um profeta, ou com um pregador, ou um irmão que foi muito antes de você. E você vai estar lá com ele. Então, todos os cristãos estarão juntos, estarão vivos, estarão juntos. E o mais bonito também, versículo 17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre. Como? Juntos. Quem estaremos? Os que estavam mortos e viveram, os que estavam vivos e foram transformados. Toda a igreja estará junta e para sempre. Olha, realmente o que o Senhor Jesus Cristo fez nesse mundo foi inacreditável. A gente sabe que o ciclo da vida, essa história toda, a gente sabe que as pessoas morrem. A gente sabe que tem que haver separação e que parentes se separam, casais se separam, pais e filhos se separam. Essa separação, e a palavra morte, o sentido dela é separação. O pecado trouxe separação. Então é separação. Você fica pensando, você vai ficando velho, você ama a sua esposa,
seu marido, aí você fica pensando, vai ter uma hora que a gente vai se separar. Isso vai ser doloroso, isso vai ser horrível, isso vai ser inimaginável, você se separar do seu cônjuge que você ama, do seu filho, do seu irmão, do seu amigo, da sua igreja. Separação. Um dia, a separação vai acabar. A igreja toda vai estar reunida, irmão, e ninguém vai mais morrer. Ninguém vai mais se afastar, sair, se ausentar. Todos unidos para sempre. Num estado de felicidade, de alegria supremos. Incrível isso. E a melhor notícia de todas, né? Já é uma boa notícia a gente saber que a gente vai estar junto para sempre. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está percebendo? Eu tentei mostrar para você o que é a tristeza de se separar. A gente sabe que a gente está vivo, mas por um pouco de tempo. E não demora muito, a gente vai ter que se separar. E aí vai ficar a saudade, a tristeza, o vazio. Mas um dia ninguém mais vai se separar, os cristãos. Não vão se separar mais. Estaremos juntos para sempre. Isso é uma boa maneira de a gente se examinar, né? A gente realmente ama os cristãos, a gente ama os irmãos, a gente tem prazer em estar junto com os irmãos, mesmo que a gente não conheça bem um ao outro, mas a gente tem essa afinidade espiritual, a gente gosta de estar junto, pois a gente vai estar junto para sempre. E o pessoal fala assim, né? Poxa, retiro é que é legal, retiro é bacana, que aí as pessoas têm tempo de conversar, de se conhecer, não é? Agora você imagina a eternidade para você conversar. E para conhecer todo mundo. Que coisa maravilhosa. Então, a última maravilha de todas, todos os cristãos estarão para sempre, mas estaria faltando alguém, né? Se tivesse só a gente lá. Peraí, só a gente? Tem os anjos. Beleza. A gente e os anjos. Poxa, não está completo, não é? Então, todos os cristãos estarão juntos, estarão para sempre com o Senhor. E é o que diz o verso 17, no final, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Maravilha. Agora ficou completo. Todos nós, juntos com o Senhor. Você quer estar junto com o Senhor? Eu já falei isso, eu vou falar de novo, né? Tem pessoas que fico pensando, se Deus dissesse assim para você, olha só, eu vou te dar a vida eterna na terra, você nunca vai me ver. Você vai ficar aí para sempre na terra. Ou você vai ter o prazer de me ver, mas você vai ter que morrer. Eu acho que tem muito evangélico que vai dizer, não, Senhor, dá a vida eterna aqui na terra mesmo, tá bom. O negócio é viver. Vivo aqui mesmo, conhecer o Senhor, não. Para morrer, precisa morrer? Não, então deixa a gente aqui na terra mesmo. Se você é um cristão genuíno e saudável e conhecedor da palavra, você vai dizer, não, Senhor, pode me matar. Mas vai ter que ser agora. Então, tem que ser agora. Mas eu não quero viver sem conhecer o Senhor pessoalmente. Eu quero estar com o Senhor eternamente. Não nesse mundo, eu quero estar com o Senhor eternamente. Irmão, a gente não tem ideia do que é estar com o Senhor, e de quem é o Senhor, e de que maravilha é habitar com o Senhor. Mas essa é a promessa, estaremos todos juntos com o Senhor. Então, todos que morreram vão voltar à vida, vão voltar para o nosso reino dos vivos. Todos nós estaremos juntos quando Jesus vier, toda a igreja, e estaremos juntos para sempre.
e estaremos juntos para sempre com o Senhor. Essa é uma das palavras mais maravilhosas que existe na Bíblia Sagrada. Infelizmente, os pré-milenistas colocam esse texto apenas como o tal do arrebatamento secreto. É só isso. Aqui está falando do arrebatamento. Eu não sei como eles conseguem tirar essa conclusão de um texto que fala da ressurreição dos mortos e do arrebatamento no grande dia da vinda do Senhor, e fazem esse particionamento, né, de 3, 4 vindas, de 2, 3 ressurreições, 2, 3 juízos. Isso simplesmente é fazer uma salada com o texto bíblico. Em nenhum momento a Bíblia diz claramente que haverá mais de um dia do Senhor, ou mais de uma ressurreição, ou um arrebatamento secreto. A Bíblia fala que quando Jesus vier, todo olho verá. Que arrebatamento secreto é esse? Não creio de forma nenhuma nesse arrebatamento secreto. Creio no arrebatamento dos santos junto com a ressurreição dos mortos no dia final. Mas, como eu digo, respeito a outra posição, porque não chega a ser heresia, é uma outra visão que os estudiosos pegam um texto dali, outro daqui, e tem uma outra visão da vinda de Cristo. Não é heresia. Irmãos, a gente termina com a ideia seguinte. No verso 18, o apóstolo, depois de falar dessas coisas maravilhosas, diz assim: portanto, essa palavra portanto, sempre quando aparecer, ela é muito importante, que ela vai ligar uma coisa a outra. Ou pois, né, no português antigo, pois, ele tinha a ideia de portanto também. Assim como eu digo que o mais, ele vai trazer algo novo, algo diferente, algo oposto, mais Deus, uma palavra muito importante, o portanto liga. Então ele está dizendo assim: diante de tudo que eu falei para vocês, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. A Bíblia diz que a palavra de Deus é fonte de consolo e que são as doutrinas da verdade de Deus que devem fortalecer a nossa alma e nos deixar alegres mesmo em meio ao sofrimento. Confortem uns aos outros. Outra coisa, a palavra fala que não é o pastor só que procura confortar a igreja, mas cada irmão. Um irmão para o outro. Ah, irmão, olha, eu sinto muito, meus pêsames, meus sentimentos, sinto muito pela sua perda, mas, graças a Deus, nossa irmã está com o Senhor, nosso irmão está com o Senhor. Se você é crente, você haverá de vê-lo novamente. Um dia estaremos todos reunidos. É isso que Paulo diz, olha, falem sobre isso. Não fiquem sem esperança. Não deixem que a saudade seja tão forte que enfraqueça a vida de vocês. Mas saibam que a separação é temporária. Agora, claro, se morre um ente querido incrédulo, aí não há esperança, não há consolo, não há só mesmo a presença de Deus para nos confortar. Não tem palavras para confortar as pessoas que morrem sem Cristo e os familiares. Não tem. Essas palavras de conforto são para os que são cristãos. Então, irmãos, que nós possamos entender. Mais uma vez eu explico para vocês o que acontece com os mortos. Eles morrem, vão para o Senhor imediatamente, na mesma hora que morrem. Quando a gente está sepultando o corpo dele, ele já está com o Senhor há horas. Lembra quando o Senhor contou aquela história do rico e do Lázaro? Lázaro foi levado pelos anjos para a presença do Senhor, imediatamente. Não tem essa espera que o pessoal bota nos filmes, o espírito vagando, resolvendo problemas pendentes. Nada disso. Fechou os olhos na terra,
abre os olhos no céu. Então estão com o Senhor, um dia vão voltar, estaremos todos juntos, e aquele que serve o Senhor Jesus Cristo nunca é derrotado, nem mesmo a morte o pode derrotar. Irmãos, vamos cantar o hino 484, que fala desse desejo do autor de estar com o Senhor. Irmão, se você não tem nenhum desejo de estar com o Senhor, você precisa examinar a sua condição espiritual, se você é mesmo servo de Deus, e em qual situação está a sua alma, porque esse desejo de conhecer o Senhor é a base da nossa vida cristã. Depois, que letra linda, não é, irmãos? Primeira estrofe, final, não quero aqui ficar. A segunda, e para a pátria vou. A terceira, e para o céu irei. Não é a ideia de se suicidar ou de viver uma vida triste, desconsolada, viver uma vida inútil, não é isso. Você vive a sua vida o melhor que você puder, mas aquele desejo está lá no fundo, lá, de querer ir encontrar o Senhor. Senhor, obrigado por essas promessas tão maravilhosas que fazem com que nós não sejamos ignorantes e que não nos entristeçamos como os demais, mas que tenhamos o conforto da Sua palavra, sabendo que os nossos amados irmãos que partiram estão com o Senhor, estão alegres e felizes na Tua presença e retornarão junto com o Senhor. Quando o Senhor vier, ressuscitarão e aí nós, o Teu povo, estaremos juntos para sempre com o Senhor. Não há palavras mais abençoadoras para que possamos meditar. E quanto a esse desejo de estar contigo, Senhor, que ele seja cada vez mais forte em nosso coração. Que a cada dia, em vez da gente pensar que a gente está ficando cada vez mais velho e se acabando, a gente pense, menos um ano para poder ver o Senhor. Glória seja ao nome do Senhor. Amém.